Mateus 16, 18, a Bíblia diz assim: também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, Pai, nós ouvimos aqui a Tua palavra, nós lemos a Tua palavra ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é inspirada, essa palavra escrita é inspirada por Ti, Senhor. E eu creio que ela tem o poder de mudar, de salvar, de transformar a vida do homem. Em nome de Jesus, que essa palavra venha gerar vida no meu coração, que ela venha trazer cura para a minha alma, em nome de Jesus, para a alma dos Teus filhos. Usa a minha vida, Pai, usa-me como um instrumento para a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu possa diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar conosco hoje aqui de uma forma poderosa, e que só o Teu nome, o Teu único nome, Pai, o Teu nome se receba honra, glória e louvor aqui nesse lugar. Fala conosco aqui nessa noite, Pai, não nos deixe do mesmo jeito, Senhor, não nos deixe indiferentes, endurecidos, envaidecidos, não, mas quebranta o nosso eu, quebranta o nosso orgulho, mexe conosco hoje, Pai, e eu não serei mais o mesmo. Eu creio que hoje é noite de cura, Paizinho, eu creio que hoje é noite de restauração, de milagre, de salvação, de restauração, que é noite que Teu Espírito Santo vai estar operando aqui nesse lugar, em nome de Jesus. A Tua palavra, ela não vai voltar vazia, mas nessa noite, ela vai gerar frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O tema dessa palavra hoje é bem polêmico, é para chocar. O tema é: eu não sou a igreja. A gente estava sorrindo para mim assim, ó, eu falei isso, ela ficou. Eu não sou a igreja. Temos que entender isso. Como assim, meu pastor? Irmãos, é muito comum a gente ver pessoas que não querem congregar, pessoas que estão feridas com a igreja, que estão machucadas com a igreja, e às vezes usam esses artifícios para dizer que foram feridas por líderes, por irmãos, por membros da igreja, e dizem: não, eu não vou para a igreja, eu não preciso, eu tenho a minha Bíblia, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não preciso, porque eu sou a igreja, porque eu sou a igreja, então eu não preciso ir para o templo, eu não preciso congregar, eu não preciso estar com outros irmãos. E aqui que eu entro na mensagem de hoje: eu não sou a igreja. E eu quero falar aqui uma coisa para você, meu filho, minha filha, ou alguém que está assistindo aqui. Se você tem dito isso, eu sou, você está errado. Você está errado. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Querido, você precisa entender que tudo o que Deus faz aponta para Cristo e para a sua igreja. Tudo o que Deus faz na terra. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver Deus separando um povo. Você vai ver Deus apontando ali profeticamente para a igreja, apontando profeticamente para Cristo. Tudo que Deus faz, e hoje tudo que Ele faz ainda, é através da igreja. Tudo que Deus fez na Bíblia, queridos, de Gênesis a Apocalipse, aponta para a igreja. Aponta para a igreja. A igreja, a Bíblia diz, chama ela de um mistério. O apóstolo Paulo, homem profundo, cheio da revelação do Espírito Santo, Paulo dizia que a igreja era um mistério que estava oculto nos séculos passados, era um mistério que estava oculto. Aí ele fala lá em Colossenses 1:26, o mistério que estiver, repete, o mistério estava, não está mais. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou. O mistério que estava oculto está sendo revelado. Se manifestou. Que mistério é esse? Verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério que estava oculto. Irmãos, quando a gente olha para a igreja,
a gente tem que entender um pouco do propósito eterno de Deus. O propósito eterno, ele é eterno, ele não nasceu dentro do tempo. Antes de existir tempo, Deus já tinha uma vontade, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um projeto para mim e para você. Antes de existir o pecado, Deus já tinha um projeto, um propósito. E esse propósito, ele se resume basicamente em relacionamento. Se nós formos falar do propósito dele em uma palavra, resumir em uma palavra, essa palavra seria relacionamento. O propósito de Deus para a minha vida, para o homem, é relacionamento. E a gente vê esse propósito revelando pelo menos de 3 formas a nossa identidade. A gente vê que Deus, ele é Pai. E se ele é Pai, nós somos o quê? Filhos! Se ele é Pai, nós somos filhos. Outra forma de nós entendermos o propósito dele é através da figura do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma casa para morar, o Espírito Santo tem uma habitação, e se o Espírito Santo precisa de uma habitação, nós somos o que dele? A casa dele, nós somos a morada dele. E além disso, além de ser filhos, além de ser morada, o propósito eterno de Deus nos revela também como a noiva. Como Jesus, o noivo. Eis aí vem o noivo. E quem é a noiva dele? Quem é a noiva dele? Quem é a noiva dele? Quem é a noiva dele aqui, querido? Aleluia! O mistério, o propósito de Deus se resume em relacionamento. Em Deus querer se relacionar conosco. Deus, querido, Ele quer tanto estar no nosso meio. Ele quer tanto se relacionar conosco, que Ele não se contenta em ser apenas Emanuel. Ele não se contenta em ser apenas Jesus Emanuel, Deus conosco. Não, Jesus não se contenta em ser Deus conosco. Jesus, Ele quer ser Cristo em vós. Ele quer habitar em você. Então, não dá para entender uma pessoa que diz que ama Cristo, uma pessoa que diz que ama Jesus e não quer conversa com a igreja. Não dá para entender uma pessoa que quer alguma coisa com Cristo e não quer nada com a igreja. Não dá para entender. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Queridos, a gente tem que entender isso. E eu quero trazer 4 verdades. 4 verdades sobre a igreja. Primeiro lugar, primeira verdade que você precisa guardar. Primeira revelação, primeira chave para a sua vida hoje. Nós somos a igreja quando nós estamos no corpo. Olha para o teu irmão do lado, segura na mão dele, dá um sorriso para ele e fala: meu amado irmão, nós somos a igreja quando estamos no corpo. Ai. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 5 e deixa aberta aí. Se eu mandar você para outro texto, deixa marcado aí Efésios 5. Eu quero trazer algumas coisas para você. Lá no verso 23, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante aqui nessa carta aos Efésios. Ele fala assim, ó: porque o marido, olha Paulo usando a analogia do casamento. Paulo, a Bíblia, Jesus, na sua didática, ele gosta muito de usar figuras. Porque figuras, parábolas, ajudam a gente a entender verdades. E aí, o apóstolo Paulo usa a figura do casamento para trazer uma revelação para mim e para você. E ele fala assim no capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça de quê? Cristo é o cabeça da? Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Jesus, ele é o cabeça e é o Salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja e é salvador do corpo. Repete, Jesus é salvador do corpo. Ei, Jesus não é salvador de um membro. Jesus não é salvador da mão. Jesus não é salvador do pé. Jesus não é salvador do dedo. Jesus é salvador do corpo. Jesus é salvador do corpo. E nós somos igreja quando estamos no corpo. Eu sou a igreja. Não, amado, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Ei, irmãos, Jesus não vem buscar uma pessoa, meu querido, minha querida. Jesus não vem buscar uma pessoa, Ele vem buscar um corpo. Jesus não vem buscar um membro, Jesus vem buscar um corpo. Você é a igreja quando faz parte desse corpo, meu filho, minha filha, meu lindão, minha lindona, amado, amada do meu coração. Nós precisamos entender isso.
Porque muitas vezes nós nos ferimos, nós nos quebramos e nos sentimos ofendidos, orgulhosos, e aí queremos sair do corpo. Não. E usamos sofismas, mentiras, deixamos o diabo colocar mentiras em nossos corações, dizendo: eu não preciso congregar, está tudo muito errado, tem muita corrupção, não sei o que, e eu sou a igreja. Não! Nós somos a igreja, nós somos a igreja, nós somos a igreja quando estamos no corpo. Você está entendendo, filho amado? E o corpo obedece o cabeça. Você quer fazer parte disso? Você quer ser o corpo disso? O corpo, ele se submete. A mão, quando a mão não quer obedecer a cabeça, tem alguma coisa errada. Eu nunca vi alguém dizer que está com mal de Parkinson e achar que está tudo bem com ela. Qual o problema do mal de Parkinson? É porque a pessoa ela não tem mais controle sobre os seus membros, os seus nervos foram estourados e ela não consegue mais controlar a mão e precisa de ajuda. Essa pessoa, ela não se sente normal, ela se sente doente. Porque o corpo não obedece mais à cabeça. E quando existe um membro que não obedece mais à cabeça, esse membro está doente. O corpo obedece o cabeça. A igreja está sujeita a Cristo. Eu não posso inventar o que eu quero. Eu não posso fazer o que eu quero. Indo contrário à vontade do Cristo, não existe um cabeça, existe um dono, existe um Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: quem faz parte do corpo obedece a Cristo. Tem gente que diz assim: para que Jesus? Eu já tenho Jesus no coração. Eu já ouvi isso. Pessoas que às vezes não querem relacionamento firme com Deus, não querem andar junto ali com Jesus, não querem se santificar, não querem andar na verdade, elas acabam dizendo assim: mas eu já tenho Jesus no coração. Eu já tenho Jesus no coração, então eu não preciso. Por que você é melhor do que eu? Porque, meu filho, quem é igreja obedece o cabeça. E não tem como você dizer que tem Jesus no coração, não tem como você dizer que ama Jesus se você não obedece Jesus. E aí Jesus falou assim, se vocês me obedecerem, aí sim vocês serão os meus discípulos. Não adianta dizer que tem Jesus se não o ama. E quem ama Jesus obedece a Jesus. Pergunta essa delícia que está ao teu lado, fala: lindão, bonitão, bonitona, você ama Jesus? Obedeça a Ele. Obedeça a Ele! Essa é a primeira chave que eu tenho para você hoje. Nós somos a igreja quando estamos no corpo. A segunda coisa, nós precisamos entender o seguinte, meu lindo, minha linda: a igreja continua sendo a noiva de Jesus. A igreja continua sendo a noiva de Jesus. E eu falo isso, irmãos, porque tem gente que às vezes trata a igreja como se fosse uma prostituta. Fala da igreja como se ela fosse uma prostituta. Vem falar da minha mulher perto de mim aqui para você ver. Vem falar da minha mulher perto de mim. Aí tem uns que ficam: Deus me livre, falar perto da pastora chamada, perto do pastor Jean, Deus me livre. Irmão, vaza, tu devia ter mais temor quando fosse abrir a boca para falar mal da noiva de Jesus, então. Porque a igreja continua sendo a noiva de Jesus. Ei! Cristo, Ele ama a sua noiva. Cristo ama a sua igreja. Ele ama tanto a sua igreja que se sacrificou por ela, que deu a vida por ela. Tua Bíblia ainda está aberta em Efésios 5. Lá no verso 25, Paulo fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, meu lindão, minha lindona, Ele amou tanto a igreja que deu a vida por ela. Ele se entregou por ela, Ele se rendeu por ela. Irmãos, o propósito eterno de Deus, Deus é tão Deus. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Irmãos, a nossa identidade, ela está firmada em Cristo desde antes de tudo ser firmado e acontecer. Antes de existir terra, antes de existir céu, antes de existir espaço sideral, Via Láctea, qualquer outra dessas galáxias aí que tem milhões e milhões aí existindo aí no espaço. Antes de existir tudo isso, nós já existíamos nele. Antes da fundação de tudo.
Isso aqui é muito coisa, é muito coisado, é muito profundo, é muito lindo isso, irmão. Irmãos, quando Deus ele fez o homem, se liga nisso. Lá em Gênesis, está lá em Gênesis 2, 21. Quando Deus fez o homem começou a dar nome para os bichos. Esse aqui vai ser a vaca, esse aqui vai ser a cavala, ou a égua, esse aqui vai ser a coelha, esse aqui vai ser a galinha, esse aqui vai ser a macaca, a chita. Mas, quem é que eu vou poder dizer que essa é a minha mulher? Aí que foi que Deus fez. Deus colocou Adão para dormir. Deus deu aquela anestesia. Eu não sei qual é o nome, que dá bem aqui, hein, irmão? Não, geral, mas eu quero um nome bonito, aquele nome que é bonito. É pixelquecoidal. Como é o nome, hein? Hã? Peritual. Né? Hã? Fala aí, faça uma pessoa para ouvir. Peridural, é esse o nome? Peridural. Aquela anestesia. Deus deu essa anestesia no Adão. Aí o Adão dormiu. Deus fez cair pesado sono sobre Adão. E este adormeceu. Aí Deus tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe para ele. Aí Adão olhou para ele e falou: ahá! Essa sim! Essa sim! Essa sim! Ah, Deus, essa sim, agora dá. Essa sim, agora sim, Deus, dei valor, você caprichou, obrigado, papai. Aleluia, glória a Deus. Essa sim. Então, Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e tirou dele uma costela. Mas dessa costela Deus fez uma mulher, uma esposa, uma noiva para ele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele é o segundo Adão. Esse é o primeiro Adão. Jesus ele é o segundo Adão. Todo mundo que nasceu, você está aqui porque você nasceu, né? Isso é óbvio. Isso é porque você nasceu. Nascemos do primeiro Adão, mas nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo, não mais da carne, mas agora do Espírito. E esse novo nascimento, a gente já nasce pelo segundo Adão. E Cristo é o segundo Adão. Aí a gente vê Jesus que a amou e se entregou por ela. A gente vê Jesus lá na cruz, lá em João 19, 33. Deixa marcado Efésios 5. Aí se tu quiser, aí tu vai lá para João 19. Aí a gente vê Jesus lá na cruz, em João 19, 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, os soldados, como viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Assim como Deus colocou para dormir o primeiro Adão, e tirou da costela dele uma esposa, Deus colocou para dormir o segundo Adão, e tirou do lado dele, não somente sangue e água, mas tirou do lado dele a sua noiva, a sua esposa, a igreja. A igreja. A igreja. Essa igreja continua sendo a noiva de Jesus. Tenha muito temor ao abrir a boca e falar da igreja. Tenha muito temor pela forma com que você se relaciona com a igreja, porque ela ainda é a noiva do Cordeiro. Ela ainda é a esposa do Filho de Deus. Você ainda é a noiva do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Se é para Ele, aplaude com gosto, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Cristo amou e se entregou por ela. Ele amou e se entregou por ela. Mas não para, tua Bíblia está marcada em Efésios 5, não está?
Porque a gente vai ver ali no verso 26, para quê? Para que ele se entregou? Para que ele se entregou? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra, repete, a palavra. A palavra. A palavra. A palavra é o meio que Jesus usa para lavar a sua igreja. Você quer ser lavado por Ele? Se entrega à palavra, se submete à palavra, deixa ser renovado pela palavra. Se esse copo aqui, irmão, tivesse cheio de café, eu nem bebi assim não, mas se ele estiver cheio de café, aí você ligasse uma torneira, ele cheio de café, e colocasse ele debaixo da torneira, o que ia acontecer com ele? Aos poucos o café ia derramar, não ia? E por tanto tempo que ia ficar ali, ia chegar um ponto que não teria mais café aqui, só ia ter água. É isso que acontece com a sua mente. O apóstolo Paulo diz: olha, não sejam conformados com esse século, antes sejam transformados pela renovação da vossa mente. Sejam transformados pela renovação da vossa... Em casa, irmão, quando tu fizer café amanhã, não vai tomar mais café hoje não, pelo amor de Deus, você não dorme. Mas amanhã você vai tomar aquele café maravilhoso. Só quem não está jejuando, viu? Quem está jejuando vai tomar café de manhã, não. Os outros vão estar lá, viu? Pode tomar café, não, vaza. Aí vai lá, bota café aqui, aí bota na torneira e deixa rolar o que eu estou falando. Você vai ver que vai ter uma hora, irmão, que o café vai derramar, vai ter só água. E é isso que Deus quer que aconteça com a sua mente, com a sua cabecinha. É isso que Deus quer que aconteça com a sua vida, meu filho, minha filha. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer derramar a água da palavra dentro de você. Ele quer que você seja tão cheio dessa água, que comece a derramar tudo que está dentro de você. E vai saindo, não café, mas aquelas mentiras que você tinha acreditado, aquelas palavras que o diabo tinha lançado contra você, aqueles conceitos mundanos que você tinha. Aí você vai submetendo a tua vida à palavra, e vai ter uma hora, irmão, que não vai ter mais café, ou não vai ter mais essas baboseiras na tua cabeça. Só vai ter o quê? A palavra de Deus. A tua mente foi renovada pela palavra de Deus. A tua mente, agora você transpira, você abre a sua boca e fala algo da palavra. Você só consegue falar da palavra. Você só consegue agir, viver a palavra. Por quê? Porque você está cheio da palavra. Você é a noiva dele, você é a igreja dele, você é a esposa dele, que está cheio da palavra, querido. Porque Cristo está te lavando e ele usa esse meio, a palavra dele. É a palavra dele. A igreja não é uma prostituta. A igreja não é uma garota de programa. A igreja não é uma prostituta. A igreja não está desamparada. Não fala mal da igreja. Não fala mal da igreja. Ela não está desamparada. Ei! Quem persegue a igreja está perseguindo a Cristo. Havia um homem. Foi o homem que escreveu esses mistérios aqui, de Efésios 5. O nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Ele era conhecido assim. Um homem feroz, um homem valente, era como um touro indomável. Ele perseguia cristãos, ele batia em crente, ele espancava, ele matava, ele consentia com a morte dos homens de Deus. Podia ser homem, mulher, velho, criança, podia ser o que fosse. Ele estava perseguindo, ele queria prender, ele queria maltratar, ele queria judiar. Um dia ele pegou autorização para ir a uma cidade chamada Damasco, para prender os crentes lá. Mas, meu irmão, o que acontece no caminho é algo fenomenal. É algo que aconteceu comigo, que aconteceu com a maioria de vocês aqui. Pergunta, o que foi que aconteceu com Paulo? Pergunta, o que foi, meu pastor? Ele teve um encontro com Jesus. Ai, quando você tem um encontro com Jesus, nego, a sua vida não é mais a mesma. Quando você tem um encontro com Jesus, nada mais fica no lugar. Ele muda tudo, e mudou tudo na vida do Paulo. A Bíblia diz que Paulo caiu com o rosto em terra. Atordoado, o que foi isso? O que foi que aconteceu? Viu um clarão, talvez um estrondo. O que foi que aconteceu? Aí uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus. Querido Paulo, quando é que Paulo perseguiu Jesus? Quando foi que Paulo viu Jesus? Paulo ele não teve um encontro com Jesus ainda não tinha morrido. Mas como é que Paulo estava perseguindo Jesus? Porque ele estava perseguindo a igreja. Porque ele estava perseguindo a igreja. Ei, meu lindo, minha linda, quando alguém persegue a igreja, essa pessoa está perseguindo Jesus.
Quando alguém persegue a igreja, essa pessoa não está perseguindo. Alguém está perseguindo você e você faz parte do corpo de Cristo, meu filho, minha filha. Essa pessoa não está perseguindo só você, ela está perseguindo Jesus. Ela está perseguindo. Quando você está perseguindo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não está perseguindo o João comedor de feijão. Você está perseguindo é Jesus. É Jesus. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Ele vai apresentar a igreja para si mesmo como gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito. A igreja que vai ser arrebatada não vai ser uma prostituta. A gente vê pessoas que gostam tanto de falar mal da igreja na internet. Querido, eu não dou trela, ibope, cartaz para crítico. Gente, só sabe falar mal. Quando você assiste uma pessoa dessa falando, você se sente mal. Você fica, ai meu Deus, coração pesado. Irmão, pelo amor de Deus, não dá ibope para essa turma não. Não dá ibope para essa gentinha não. Gente que está triste, amargurada, entristecida, frustrada, aí não se contenta com a alegria dos outros e quer falar mal dos outros. Ai, 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 ai. Ai, Jesus amado. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. A gente vai ver aqui que Jesus, ele não está preparando para ele uma prostituta, uma mazelada, uma doente. Não! A igreja que ele está preparando para ele é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ai, ai, ai. Entenda, a noiva ainda é a igreja. A igreja ainda é a noiva do Cordeiro. A igreja ainda é a noiva do Cordeiro. Em terceiro lugar, a terceira chave, a terceira verdade que eu quero te dar sobre a igreja, é que edificar uma igreja significa edificar uma família espiritual. Quando Jesus disse, foi o texto que eu li no começo dessa palavra, lá em Mateus 16, 18. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. É Jesus que está edificando a igreja dele. É Jesus. Nós, quando servimos a igreja, nós estamos cooperando com Cristo. Irmão, ei. Jesus não precisa de mim e de você. Diz a lenda que um grande homem de Deus estava fazendo uma grande cruzada. E aí ele chegou no estádio que ele ia pregar, e lotado, engarrafamento, e ele teve a tolice de comentar: é Jesus, o Senhor precisa de mim para fazer a tua obra. Coloca aquele emoji lá. Ai, 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 ai. Coitado, orgulhoso, vaidoso, a igreja não precisa de você. Jesus, vou corrigir. Jesus não precisa de você para fazer a obra dele. Viu, lindão, lindona? De que eu achar que eu sou bonzão demais. Ah, Jesus, você precisa de mim. Ele me tira e coloca outro, só para quebrar o meu orgulho, a minha vaidade. Jesus não necessita de mim, de você para fazer a obra dele. Agora, ele faz questão de ter eu e você na obra dele. Ele precisa, mas ele faz questão. Ele quer contar com você, embora ele não precise. Por quê, pastor? Vai pergunta boba. Por quê, pastor? Por causa de graça. O nome disso é graça. Ele faz questão de ter a gente com ele. Ele faz questão de fazer de mim e de você participante da sua obra, cooperador do reino dele. Então Jesus está edificando a igreja, nós estamos cooperando com ele, amém? Nós estamos cooperando com ele. Mas entenda, quando Jesus está edificando uma igreja, ele está edificando uma família espiritual. Agora você dá aquela célebre frase, que é uma frase de fundamento: a igreja é como uma família espiritual. Fala aí, irmão, vai, me ajuda aí, irmão, vai, Vasco. A igreja é como uma família espiritual.
A palavra eclésia, que é a palavra grega de igreja, ela tem muito significado. Você vai lá no dicionário de Strong, um dicionário de grego, você vai ver primeiro que ela é a junção de duas palavras gregas, e uma delas é a kalel. Kalel. E a ideia de eclésia, de kaleos, uma das ideias, a gente fala, chamados para fora, embaixadores, oficiais, representantes, tudo isso. Além disso, é também aqueles que, em qualquer lugar, numa cidade, vila e etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Fala assim, igreja é também um grupo constituído, unido em um só corpo. Irmão, igreja é como uma família. E quando Jesus está edificando a igreja, Ele está construindo, edificando uma família. Quando Jesus estava na cruz. Isso está lá em João 19:25. Ele estava lá na cruz. E estava nos pés da cruz duas pessoas muito chaves e muito importantes na igreja daquela época. João e Maria. O discípulo que o Senhor amava e a mãe do mestre. Aí Jesus olha ali para João, olha ali para Maria e fala assim para ela primeiro: mulher, não precisa repetir não, mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Aí ele olha para o João e fala assim: João, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Olha que lindo isso, que tremendo isso. Jesus está estabelecendo que os nossos relacionamentos, os nossos vínculos na igreja, são como vínculos familiares. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente deve, quando a gente é pastor e vai ter que corrigir algum senhor de idade, trata ele como seu pai. Vai corrigir alguma irmã mais nova da igreja, trata como uma filha, como uma irmã mais nova. Porque os nossos relacionamentos aqui na casa do Senhor é como um relacionamento de família. Ei! Eu não sou igreja. Fala assim comigo. Eu vou falar e você manda outra, vai. Eu não sou igreja. Nós somos a igreja. Yes! É isso. Nós somos a igreja. Isso significa que nós não somos membros de um mesmo clube. Isso aqui não é um clube onde o dízimo é a sua mensalidade. Não! Nós somos uma família e não um clube. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Isso significa que nós não somos sócios de uma mesma empresa. Não dividimos cotas de ações, lucros. Não! Nós compartilhamos alegrias e tristezas juntos, porque nós somos uma família. Eu não sou igreja, porque nós fazemos parte de uma só família. Aleluia! 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 Em quarto e último lugar, irmão. Quarto e último lugar. Não dá para ser família sem passar pela cruz. Onde era que João e Maria estavam? Eles foram até o final. Todos os discípulos foram embora. Permaneceram duas pessoas. O discípulo que o Senhor amava e a mãe dele. Eles estavam ali aos pés da cruz. E é tremendo isso, que lá em Mateus 16, no mesmo texto, onde Jesus fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aí ele fala: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos escribas, morra. Aí Pedro falou: não, Senhor, não, Senhor, não pense assim. Aí Jesus repreendeu, arreda Satanás, porque cogita das coisas do homem, não das de Deus, da terra e não do céu. Aí, Jesus ele fala algo muito interessante. Ele fala que nós como igreja, nós temos uma atitude a tomar. Ele fala assim, verso 24. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue.
tome a sua cruz e siga-me. Ser família significa tomar o caminho da cruz. Ei, quando a sua mãe fica velha, você manda ela embora, você bota ela na rua, você simplesmente joga ela no asilo? Não. Não. Você cuida dela. Quando seu irmão mais novo é teimoso, é rebelde, é impaciente, você simplesmente manda ele embora da tua casa e, cara, tu não faz parte disso, vai embora daqui. É isso que você faz? É não. É não. Você suporta, você tem paciência, você ama. É ou não é? Não é isso que você faz? É isso que você faz. De madrugada você sai da sua casa e vai lá apagar incêndio, confusão. Não é isso que você faz? É. Você fica escutando pacientemente as lamentações da mãe, falando do teu filho, teu irmão, não sei o que ele faz isso comigo, você fica lá escutando. Mamãe, papai, não é assim não, tenha paciência. Mas você fica escutando. Não é isso que você faz? Família. Família. Ser igreja significa tomar a cruz e seguir Jesus. Viver em família significa aprender a tomar a sua cruz. Significa suportar uns aos outros em amor. Olha para essa pessoa linda, que está do seu lado e fala: meu amado, pode pisar no meu pé, eu vou suportar você em amor. Meu Deus! Eu não sou a igreja! Nós somos a igreja! Significa ter paciência uns com os outros. Ter paciência uns com os outros. Significa servir uns aos outros. Servir. Jesus, ele olha para a gente e fala: aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva. O mais maduro é aquele que serve. Significa amar. Amar. Irmão, ser igreja significa fazer parte de uma contracultura. A cultura desse século é uma cultura de egoísmo, é uma cultura de vaidade, é uma cultura de hedonismo. Mas a cultura da igreja é oposta, por isso que ela é uma contracultura. A cultura da igreja é familiar, a cultura da igreja é humildade, a cultura da igreja é sacrifício. Isso é cultura da igreja. Isso é cultura da igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Jesus, ele está edificando a sua igreja. Talvez você se feriu com a igreja, se feriu com alguém feriu você, ou você simplesmente entristeceu, se você mesmo falhou, e você ficou com vergonha. Eu quero falar para você que a igreja continua sendo a sua família. Eu quero falar para você que você ainda faz parte desse corpo. Eu quero falar para você que nós não abrimos mão de você. Talvez você não esteja sendo um filho muito presente na casa do pai, na casa da mamãe. Talvez você não tenha sido um irmão que esteja servindo tanto os outros, não esteja tanto em comunhão com os outros. Mas essa noite é noite de restauração, de reconciliação. Essa noite é noite de cura. Talvez você muitas vezes falou mal da igreja. Hoje à noite é noite de arrependimento também. Talvez você profanou o nome do Senhor. Talvez você não entendeu a sua identidade e agiu como uma prostituta, mas o Senhor te falou de você não é uma prostituta. Você é a noiva dele. O Senhor, ele está preparando você para apresentar você uma noiva santa, pura, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum.
Talvez você hoje não seja mais tão apaixonado por Jesus. E aqui eu quero concluir essa mensagem liberando sobre a tua vida mais paixão por Ele. Que o seu coração seja queimado por Ele. Seu coração seja incendiado por estar na presença dEle. Essa mensagem ela me leva a ser mais apaixonado por Ele, a ter mais intimidade, porque eu sou a noiva dEle. A noiva, a esposa. Isso fala de intimidade, de relacionamento, de estar com Ele. Essa mensagem é para levar você, querido, a olhar para a pessoa que está do seu lado e olhar ela não como um membro de um clube, não como um conhecido, mas como um membro da sua família, como seu irmão. Eu quero encorajar você a assumir a sua posição na sua igreja local. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Você sozinho, você não é a igreja, nós somos a igreja. E você precisa assumir hoje a sua função, a sua posição no corpo. Obedecer o cabeça. Não deixar de congregar como é costume de alguns, porque o dia se aproxima. A apostasia, querido, as pessoas não querendo mais congregar, querer ficar nas suas casas, é um sinal dos últimos dias. É um sinal dos últimos tempos. O autor de Hebreus fala: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Olha só, visto que se aproxima o grande dia. A gente vê, querida, a maior igreja, a igreja dos desviados, daqueles que estão feridos, machucados, arrebentados. Mas eu quero falar para você hoje que nós precisamos tomar esse caminho, o caminho da cruz, suportar uns aos outros em amor, de sermos quebrantados, humildes, nos sujeitarmos, nos submetermos, quebrar nosso orgulho, deixar nosso orgulho de lado e deixar Jesus Cristo aparecer em nosso meio. Ei, sabe como é que as pessoas lá fora vão saber que nós somos discípulos dele? Não é pela nossa roupa. Olha, roupa de crente. Não é pelo nosso linguajar, aleluia. Não é. As pessoas vão conhecer que nós somos discípulos dele se nós amarmos uns aos outros. Amar significa ter paciência. Significa a pessoa pisar no seu pé e você pedir desculpa. Amar. Eu não sou a igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.